sexta reuniãozinha informal sobre análise de Holter. Um módulo de apresentação para vocês. O primeiro módulo do bate-papo sobre Holter. Tá? Na última vez que a gente estava falando, nós estávamos finalizando a interpretação de análise baseado nos conceitos de morfologia, nos conceitos de ECG comprimido e nos conceitos de gráfico, análise gráfica. Tá? Agora a gente vai se prender ao detalhe sobre a análise do ponto de vista da análise automática do sistema. O que ele se preparou para mostrar para a gente, e esse está no item arritmias segmento ST. Tá? Nós não vamos muito se preocupar com em relação ao segmento ST especificamente nesse começo. Nós vamos falar sobre as arritmias em si, daquelas automaticamente selecionadas. Tá? Então, a gente vai talvez pegar um tempinho maior agora, porque é muita informação, apesar do exame aparentemente ser normal. Tá? Muito bem, o primeiro item da arritmia é extrasístole ventricular, o que ele vai selecionar automaticamente. O segundo item, eu estou clicando aqui na setinha em direção abaixo, é a avaliação das extrasístoles supraventriculares. Pausas em terceiro, frequências máximas e mínimas, as chamadas taquibrades, e as avaliações do segmento ST. Primeiro item, extrasístole ventricular. Vou clicar, como a gente já viu, né? Não tinha nenhuma morfologia passível de ser chamada de extrasístole ventricular, portanto, o gráfico é zero, não tenho nada de interpretação. O segundo item é um item supraventricular isolado. Quando eu clico, ele vai me mostrar o que ele chamou de extrasístole supraventricular baseada na configuração. Qualquer configuração, 20% do batimento normal. Ele me selecionou 6 extrasístoles supra. Vejam as 6 colocadas aqui. Se eu clicar na primeira, ele vai me mostrar no contexto a extrasístole supraventricular definida naquele traçado pequeno. Vale a pena algumas informações sobre essa tela nesse momento. Algumas coisas básicas. As 6 extrasístoles que são colocadas aqui, elas são um número total de extrasístoles? Resposta, na configuração de 20%, sim. Por quê? Pode não ser o número real? Pode. Eu posso rapidamente checar em configuração. Eu vou fazer uma situação que é chamada de análise seletiva do exame. Eu vou usar as configurações de uma maneira seletiva no momento do exame, clicar em análise seletiva e mudar a configuração. Vejam só que, nesse caso desse exame, a configuração para esse dado é de 30%. Se eu colocar 20% aqui, o que acontece com esse número total de extrasístoles? Então, mudei a nomenclatura. Dou OK, e esse número 6 de extrasístoles passaram a ser 11 extrasístoles supraventriculares. Vamos à avaliação do ponto de vista lógico também, do ponto de vista lógico disso. Quando falamos sobre 20% ou 30%, nós estamos dando um número que vai calcular a sequência da média dos QRS de um para o outro até o aparecimento de um próximo complexo, e se ele se adiantar 20% ou 30%, ele muda a coloração para verde, chamando o complexo normal de extrasístole supraventricular. Esse conceito engloba a seguinte situação: quanto menos ou menor a avaliação da configuração, por exemplo, 10%, 5%, eu vou praticamente induzir o sistema a qualquer mudança do batimento normal em relação à precocidade, ele vai chamar isso de extrasístole. Eu estou usando quase um critério de 100% dele. Portanto, se o batimento passa
antecipar um pouquinho, ele já vai ser chamado de extrasístole. O que isso é do ponto de vista prático? Toda vez que o sistema você configura com números baixos de extrasístole, você está aumentando a sensibilidade para extrasístole, quer dizer, vai aparecer bastante, óbvio, porque o paciente respira e tem variação da sua frequência cardíaca. Muito aparecer, porém, a chance dela ser efetivamente extrasístole supraventricular é pequena. Diminui em relação ao conceito formal. Ou seja, toda vez que eu diminuo a configuração, eu ganho em sensibilidade, acho mais extrasístole, porém eu perco em especificidade. Nesse caso, qual que é a especificidade que eu pego? Respiração. O simples fato da gente respirar, né, indica que não é um sistema computadorizado a frequência cardíaca. Não é mil milissegundos as distâncias entre os complexos, né? Não é um número fixo, 870, 870. Veja que há variações respiratórias. E, portanto, eu posso pegar uma respiração, uma inspiração, uma expiração e chamar o encurtamento como sendo extrasístole supraventricular. O inverso, se aumentar muito, né, passar para 50, 60, eu transformo a minha possibilidade de achar extrasístole supraventricular muito menos sensível, né? Porque eu estou permitindo que haja uma ampla variação do QRS a ser determinado como sendo supraventricular. Porém, aquelas que são precoces, efetivas, vão aparecer mesmo, né? Portanto, se eu aumentar a configuração, eu vou perder sensibilidade, mas eu vou aumentar a especificidade dela como sendo extrasístole mesmo. Esse jogo é muito comum quando a gente analisa crianças e adultos. Crianças pelo fato da frequência cardíaca ser mais acelerada e adultos pelo fato da sua frequência cardíaca ser mais lenta. Muito cuidado, então, quando a gente brincar de configuração, tá? Mas vamos voltando ao caso aqui. Eu passei de 6 para 11. Eu vou checar uma por uma para ver o que aconteceu. Se elas forem efetivamente 11, e me parece que são, eu mantenho esse dado de configuração, e são 11 extrasístoles. Vou escolher algumas ao acaso. Essa primeira eu escolho, vou adicionar aos exemplos. Como que eu fiz esse processo? Vamos lá, cliquei numa extrasístole, com a parte direita do mouse eu abro o editor de texto e tenho a possibilidade de eu adicionar aos exemplos. Então eu estou munindo o meu resultado final com extrasístoles efetivas, tá? Tá lá, adicionei outra. Vou adicionar mais uma, quantas forem necessárias. Tá bom? Fiquei então com 11. Se porventura, e eu vou fazer uma operação para exemplificar o que eu falei ao máximo, vamos lá, se eu colocar análise seletiva 5%, e der o ok, ele não aceita na primeira, 10% na segunda aceita, e aí mostra efetivamente o que a gente falou para vocês agora mesmo. Vejam que eu tenho agora isoladas, pares, 3 consecutivos, 4 consecutivos, tudo isso eu estou apontando. Quer dizer, apareceu bastante arritmia supraventricular, mas eu vou olhar uma assim ao acaso. A que tem 4 consecutivos, né? Ou 3 consecutivos, as 4 que tem 3 consecutivos. Vejam que é variação da frequência cardíaca, ritmo sinusal, só variação da frequência cardíaca. Olha lá, nesse caso, 750, 730, 715, 690, ele está antecipando, né? Porém, isso é inespecífico, né? Isso é arritmia sinusal. Respiração, indivíduo normal. Não posso manter esse dado, só fiz isso para vocês verem que realmente, se não tomarem cuidado, vocês vão mostrar coisa que não existe no exame. Eu volto às condições anteriores, análise seletiva, 20%, que é o número mais próximo que eu defini como sendo de observação das extrasístoles, tá?
Então vimos ventriculares ausentes, supraventriculares. Vamos a pausas, né? Clico em pausas, eu não tenho nenhuma pausa acima de 2 segundos. Isso significa que o indivíduo não tem pausa? Não, ele não tem nenhuma acima de 2 segundos. Se eu quiser fazer um teste rápido, eu vou na mesma maneira, análise seletiva, chamo pausa para 1.6. Sim, mas 1.6 não é uma pausa clinicamente significativa. Não, eu estou usando um recurso do sistema para ver se tem pausas. Posso encontrar algumas? Posso. Por exemplo, em jovens que tenham extracístoles atriais não conduzidas em frequência cardíaca elevada, eu posso ter pausa que engloba a extracístole não conduzida com tempo inferior a 1.6 segundos. Vou dar o OK para ver se aparece alguma. Não apareceu nada. Simplesmente eu volto ao critério anterior de análise, porque eu não posso deixar na primeira página do exame que eu estou considerando pausas com valor superior a 1.6 segundos. Então, análise seletiva de novo, tempo de pausa 2 segundos. Voltei aos critérios anteriores, o exame meu fica morfologicamente adequado. Lembre-se que todos esses critérios aqui, se eu observar nesse item de visualização de impressão, eles vão estar localizados na primeira página do exame. Tá? Vejam a primeira página do exame, o que tem do ponto de vista formal. Tá? Vamos lá, passamos em pausas, vamos à frequência cardíaca elevada e frequência cardíaca lenta. O que ele vai me chamar a atenção para esse item? O meu corte, análise seletiva, frequência cardíaca acima de 120, ele vai me mostrar, e abaixo de 50, ele também tende a me mostrar automaticamente. E aqui é um caso. Eu tenho frequências abaixo de 50, tem um período da gravação só. Tá onde? Está aqui. Vejam que eu vou fixar o mouse em cima do período, ele vai me dizer qual a duração do evento e que ele ficou abaixo da frequência cardíaca de 50. Esse é o momento mais lento do exame. Ué, e não teve nenhuma frequência acelerada? Não teve nenhuma acima de 120. Se eu quiser ver as frequências cardíacas mais elevadas, eu clico em análise seletiva de novo e chamo períodos de frequência cardíaca elevados acima de 90 batimentos por minuto. E aí ele me mostra vários exemplos dessa análise feita em período específico de investigação. Eu clicando na maior aqui, eu observo que as frequências máximas do exame estão em torno de 116, 116 e 115, os 3 períodos maiores de frequência cardíaca do exame. Tá? Perfeito? Vimos então a configuração básica, uma maneira rápida de interpretar se o sistema acertou ou não e o que eu posso ajudar na identificação dos traçados. Tá? Essa parte aqui a gente para por aqui e vamos à parte final na próxima sessão, que é a finalização dos achados visuais e efetivação do laudo. Tá? Um abraço.